Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h32. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade e mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Antes de chegar potável na sua casa, a água da nossa cidade passa por uma estrutura que você nem vê. Esse é o SEMAI. São 38 reservatórios e uma estação de tratamento, com capacidade de tratar mais de 1.000 litros de água por segundo. O SEMAI ainda possui 6 laboratórios, 5 estações de tratamento de esgoto e 2 centrais de atendimento ao usuário. Em tudo, há muito trabalho para entregar o melhor para você. Saiba mais em semai.rs.gov.br. SEMAI, Patrimônio da Cidade. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca, super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. 9h34. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h35, 9h35, na manhã desta segunda-feira, amanhã com calça curta, que nem dizia o outro, né? Tem feriado na quinta-feira e muita gente não trabalha. Sônia, bom dia, tudo bom? Bom dia Palinha, todos que nos acompanham aqui pela página da Berlinda no Facebook, com som, com áudio e imagem. E também quem só dá o play aí e fica ouvindo tudo bem, depois de um final de semana maravilhoso, de muito sol. Hoje começou meio nublado, mas tudo bem, vamos lá. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Semana curta. Uma temperatura agradável. Isso. Antes de mais nada, apresentar o nosso convidado aqui, quero agradecer aos nossos parceiros, a .com.net, sempre com a gente, o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, ainda a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Estúdio Uma Universidade Conectada com o Mercado de Trabalho, a Rede Rissul Macromix, a Alfa RS, Associação Gaúcha de Benefício, Proteção Veicular só na Alfa RS, ainda o Consórcio Operacional Leopoldense Coléu, SEMAI, um patrimônio de São Leopoldo, e a Percom Contabilidade. Bom,
Hoje uma data importante, assim, né? Uma data para a gente recordar de uma grande pessoa, amigo meu, pessoal, amigo da Sônia, uma pessoa que nos deixou muita saudade. Enfim, mas hoje a gente vai falar de coisas boas, vamos mostrar umas imagens do José Ari Moura, nosso ex-vice-prefeito, ou melhor, nosso ex-vice-prefeito. Ele morreu como vice-prefeito. Mas ele fica como vice-prefeito. Com vice até o... É verdade. Eu arrisco dizer que o motivo de orgulho dele era maior dizer que ele era diretor do SEMAI. E também isso, né? E também isso, diretor do SEMAI. Bom, vou começar pelo Carlos Moura, então, filho do Ari, advogado. Obrigado, viu, pela presença, Carlinhos. Bom dia, brigadão. É uma satisfação para nós, apesar da pauta não ser a melhor, não ser a ideal, mas é um prazer estar aqui poder compartilhar com vocês e com todos os ouvintes aí. Claro que seria bom com ele junto, obviamente, exato, né? E já esteve aqui, aliás, Sônia, eu estava buscando nosso primeiro programa aqui na Berlinda, aqui nesse estúdio, eu acho que foi com ele. Foi com o Ari Moura. Eu quero mostrar para vocês que eu tenho essa imagem e durante muito tempo eu estava no meu perfil lá, porque eu tenho esse perfil, o nosso primeiro programa aqui nesse estúdio foi com o Ari Moura. E ainda não tinha essas placas. Não tinha as placas e tal, né? Um cara sensacional, Dona Maria Tereza de Castro Moura. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, Palinha, bom dia, Sônia, bom dia a todos que nos escutam. Jason, diretor do SEMAI, presidente do PDT também aqui, e amigo, obviamente, né? Fiel escudeiro, filho, né? Conversando com a doutora Maria Tereza, ela sempre usa isso, né? Que o Ari também tinha tu como filho. Jason, obrigado, viu, pela presença, bom dia. Bom dia, Palinha, bom dia, Sônia, Tere, Carlinhos, bom dia a todo mundo que nos ouve, nos assiste. Acho que o Carlinhos lembrou bem, né? Ele tinha muito mais orgulho de ser diretor do SEMAI do que ser vice-prefeito, em que pese era uma paixão para ele ser o vice do Vanazzi, né? Eles tinham uma parceria absurda, assim, uma idolatria um pelo outro, e o Ari tinha uma paixão pelo Vanazzi. Ele tinha muito orgulho de ser o vice do Vanazzi. Acho que se fosse qualquer outro candidato, ele teria concorrido a prefeito. Mas nessa condição de serviço do Vanazzi era um troço de muito, muito orgulho para ele. Então, eu busquei uma outra foto ali, diretor. É uma caminhada na independência, né? Uma caminhada significativa. Sim. Ambos juntos. Colorida, né? Aliás, eu estava procurando, assim, porque eu fui catar foto desse homem, né? Nossa, ele era um cara do povo. E a Maria está aí do lado, né? Sim, está ali também do lado, né? Eu quero que vocês falem um pouquinho Deixa eu dar bom dia para os nossos convidados. Bom dia, Maria. Tudo bom, Loli e o Ari. Isso aí é cópia do Ari Moura, né, gente? Pelo amor de Deus, se tiver uma foto da idade, até mesmo é a cópia. E outra coisa, eu já vi, vocês devem ter fotos junto. Ari Moura, Carlinhos e o teu menino... O Érico, sim. O Érico. Eu conheci o Érico numa atividade que o Ari Moura fez ali no Tiradentes. Estava lotado e eu vi aquela criança, ela é muito parecida com ele, né? Muito, muito parecida. Quando vocês falam do orgulho que ele tinha do SEMAI e também do ginásio, né? Sim. Nossa, eu cansei de ouvir ele falar da história do ginásio, do SEMAI, toda a história que ele fala, assim, do Olímpio. E o ginásio era daquelas coisas que ele tinha muito orgulho, né? Bom, tanto é que as homenagens para ele no final foram lá, né? Mas ele tinha assim, toda essa história do PDT, do trabalhismo. Né? Sônia, olha essa foto aí, essa é uma relíquia. Aliás, o Ari tinha uma caixinha de fotos, eu me lembro ali no partido, né? Uma vez que você tem com ele, e ele queria fazer algum livro, alguma coisa, era a ideia dele. Não sei como é que isso andou, Carlos. Essa relação. Ele chegou a pensar até em fazer um painel e botar essas fotos e fazer alguma coisa itinerante, assim, passar em escolas e tal, mas nunca evoluiu. Mas está aí, ó. A gente tem que ter a memória fundamental. Olímpio e... que é importante. Pode falar, dona Maria Tereza. Sabe, Sônia, complementando o que tu falou do ginásio, o ginásio estava fechado, daí ele assumiu como prefeito, acho que ficou um mês, se eu não me engano, o Vanazzi teve que dar uma saída, e ele foi lá e reabriu o ginásio. Sim, né? Fez o que tinha para fazer e reabriu o ginásio. Isso é verdade, não tinha orgulho dele. Gente, qual que é a maior paixão do Ari? O futebol
Carnaval, o nativismo, porque eu estava olhando foto, ele tem foto em todos os meios, assim, como é que vocês dividiam esse homem, assim? Hoje eu vou pro futebol, da mas eu saía todo puxado. Eu arrisco que era outra coisa, era o povo, né? Ele queria estar... Primeiro lugar, o povo. Né? Ele queria estar nessas coisas ali do povo. Pelo o tempo que eu conheço ele, que eu vi ele, né? Porque ele foi homenageado pela escola de samba, né? Sim, pela cadeia. E a questão do nativismo, do futebol, então, né? O Botafogo, né? Nem se fala. Mas ele sempre dizia, eu sou o homem do povo. Sempre ele sempre teve essa característica populista. Eu acho que o Botafogo, o futebol e o carnaval são marcas dele, mas eu acho que a política, pela relação com o povo, era o ficha 1. Se ele tivesse que escolher entre uma reunião do partido, um jogo do Botafogo no Maracanã, ou, sei lá, um CTG lotado, ele ia para a reunião do partido. Ficava 4 horas lá na reunião, brigando, isso com certeza. Mas acho que esse era o ficha 1 dele, era a política. Né? Porque ali ele estava, né, falando com o povo e vindo mais do... É que ele fazia política em todo lugar, né? Sim. Ele não fazia campanha, né? Não fazia campanha. Na época de entregar Santinho, na época legal de abertura de campanha, ele não fazia, porque ele tinha 4 anos de campanha feita. Assim, sim, mas é realmente isso. Por isso que mesmo, porque ele estava sempre no meio. Né? Sempre. E ele era assim, ó. A campanha dele era antes, durante e depois. Que no outro dia, depois que terminavam as eleições, ele continuava. Ele era sempre o mesmo. Ele nunca foi assim, de aparecer. Não. Eu dizia assim para ele, mas terminou a campanha? Não. Para mim, é direto, é sempre. O trabalho que ele fazia. Ele fazia política desse jeito, ele fazia né? com amor. Então, não era só em período. Ele tinha uma devoção, dá para dizer que era a devoção que ele tinha pela comunidade de São Leopoldo, que a gente nunca conseguiu tirar ele de casa mais do que 4, 5 dias. E para chegar em 5 dias tinha que ser uma proposta irrecusável assim, de visitar parente, que ele gostava muito da família, sempre foi, ele sempre foi muito agregador de todos os irmãos que ele tinha. E para conseguir convencer ele a ficar 5 dias longe de São Leopoldo, tu tinha que envolver família, alguma coisa assim, porque senão não tinha Cristo. Não tinha, gente. Aí a gente começou a frequentar a praia. Para levar ele fim de semana para praia, tinha que ter, ou tinha o futebol, o Bola-Mar, lembra? Sim. Aí ele ia de manhã cedo pro Bola-Mar, ou se não, ele gostava muito de Mariluz, porque Mariluz é reduto de leopoldense. Então ele saía ele fazia a mesma coisa que ele fazia aqui, fazia na praia. Fazia na praia, que o pessoal estava lá. 3 horas no açougue. 3 horas no açougue. Imagina. Vai no açougue, vai no mercado com ele. Né? Melhor não, né? Melhor não ir no lugar com ele. Dificilmente tu fazia ele sair de casa para ir à praia. Porque ele saía de manhã, às vezes para ir buscar carne, buscar alguma coisa para o churrasco, ele já encontrava metade de São Leopoldo e já convidava, chegava fim da tarde, a casa já estava cheia de gente e daí já continuava ali o furdunço. E então, ele sempre foi, né? Exato. Então, assim, ele sempre teve uma devoção muito grande pela comunidade de São Leopoldo. Era uma relação, assim, até meio doentia, meio patológica, que para nós, às vezes, como família, era difícil de entender. Sim. Então, tu vê, assim, que ele tinha uma paixão por estar no meio do povo, por estar no meio do pessoal que era indescritível. Eu sei que num programa como esse, muita gente quer dar um oi, quer mandar mensagem, porque a gente sabe que é um programa realmente que marca, né? Porque o Ari muita gente gostava do Ari, quem conhecia, então nem se fala, né? O Gilson está dando bom dia, ótima semana a todos, com o feriado ainda melhor. A Adriana aqui, que trabalha aqui com a gente na recepção, também está aqui. Maria Júlia Ramos, um dia de muita força para todos nós. Amo muito vocês, Carlos e Tere, né? A Ângela Dillenburg, a professora Ângela Dillenburg também está aqui. Bom dia, abraço para todos do estúdio, em especial aos convidados. Carlinhos, que conheci como profissional. A Eloá de Souza também está aqui, dando bom dia, Palinha. Bom dia, Sônia e convidados. O Edelar Prado. Bom dia, Palinha. Bom dia, Sônia. Bom dia aos integrantes. Jason, diretor de Sermar, Carlinhos e Maria Tereza. O Nicolas, o Werner está aqui também. Bom dia, diretor. Bom dia, Maria Tereza e Carlinhos. Abraço para mim e para a Sônia. Boa semana. A Jaque Guelli também. A Viviane está aqui. Um ano e ainda não superamos essa partida, né?
O Testa está aqui também, o Alexandre Testa, que vocês conhecem bem. Quando a gente fala em filho, mas porque era um paizão teu pai, né? Vamos combinar, né? Os guri do Ari, né? Tu teve que aprender a conviver, entender isso, né? Porque o Ari era todo mundo, ele abraçava e tal. Um dia, já aqui com o programa Berlinda, uma situação que rolou no SEMAI, eu fui falar com ele e ele me disse, tu tem que me ligar. Nós somos amigos, tu não tem que estar ligando para outro. Mas eu levei um tempo, não faz muito tempo que eu fiquei sabendo realmente que o filho do Ari era o Carlinhos. Porque eu sempre pensava que o Carlinhos era um dos filhos do Ari. Eu sempre... Mas é um dos filhos, né? Sim, tem a irmã, Carol, mas é que quando falavam, não, o Carlinhos é o advogado, tá? É um dos filhos do Ari. Não, o Ari só tem o Carlinhos. Tá, na minha cabeça, sempre ele era um dos filhos do Ari. O Chico está aqui, o Chico lá do assessor de imprensa. Colega, bom dia a todos. Um dia para lembrar desse grande amigo e líder, né? No que depender de mim, a história do Ari não será apenas uma lembrança, e sim uma grande referência na política leopoldense. O Gilson, tu conhece o Gilson Tibiriçá, né, lá da Baixa, né? Ele também, Ari, um amigo, uma gratidão por essa pessoa, eu sempre tive apoio dele no meu trabalho, né? Trabalho social com crianças. Sempre que eu precisei, podia contar. Deixou muitas histórias, sempre será muito bom lembrar dessa pessoa. Aliás, o Ari era isso, né? Era uma pessoa que todo mundo tinha essa liberdade e acesso, eu acho, do jeito dele agir e lidar com as pessoas, né, Jesus? Ele te dava essa abertura, assim. Sim. E me parece que tu segue também hoje ali no SEMAI. Eu quero mostrar uma foto que ele também é um cara curioso, assim, chega no SEMAI e ele vai para dentro do SEMAI, que nem o senhor está hoje, né? Essa foto, ele quer saber, né? Ele quer saber Sim. como funciona, eu me lembro disso, se apropriar do local, né? Ele era inquieto, né, Tere? Acho que é o termo melhor, assim. Ele era inquieto, ele não conseguia parar, não tinha sossego. Essa foto, nessa época, é alguma ET, ele devia estar acompanhando o serviço de execução de obras em alguma ET. Mas nessa época, já em tratamento, já quando ele andava com a bolsinha da químio, eu fiquei, acho que, eu não sei, cara, nas terças eu tenho compromisso, eu tinha que sair, acho que às 7 e pouco, e ele não ia embora. E eu tava enchendo o saco, dizendo, cara, vai embora. Não vai, eu já tô indo. E ele tava me enrolando, eu falei, pô, tu tá me enrolando. Eu sei que tu quer, porque tinha rompido a rede bem na frente do campo do Obras, que a rede passa dentro do valão, a rede de água. E eu tinha certeza que ele ia lá, que estava de noite, estava frio, com a bolsinha. E daí ficou só ele e o Chico que estava muito novo, com ele não conseguia controlar. E ele se enfiou dentro do valão, dentro, fazendo tratamento de químio já um pouco fragilizado. Esse cara vai pegar um gripão, esse troço vai te arrebentar, né? Sai daí. Assim, mas é que a forma, depois eu consigo ver isso só hoje, tá? Acho que eu e o Carlinhos já conversamos sobre isso. Assim. A gente consegue entender ele hoje, sem ele, é mais fácil de entender. Era a forma dele aprender. Eu passo pela mesma coisa no SEMAI. Eu sou um advogado tendo que discutir no mesmo nível com os engenheiros pós-graduados em engenharia de saneamento. Então, assim, como é que tu aprende dentro do buraco? Por isso que ele fazia isso, e hoje eu entendo por que ele fazia aquilo ali. Porque ele estava com os caras lá na ponta, perguntando para os caras, mas por que ele está botando um cano reduzido aqui? Que é para entender que a água tem que ter pressão, e aí reduz o cano, da pressão vai ser mais forte lá na ponta. Então, para nós, o Carlinhos segue a mesma linha, é muito fácil de copiar o Ari, porque ele fazia tudo certo, né? Ele nos deixou estrada, caminho, imagem, ele nos disse assim, ó, vai por aqui que dá certo. Assim, eu teria que ser meio burro, até burro demais, de não seguir tudo que ele deixou prontinho, assim, ó, vai por aqui, esse é o caminho. E era uma coisa tão dele, que na primeira vez, acho que em 92, que ele foi secretário de obras. 92? Não, acho que antes. Não, 92 ele foi antes. Em 92 ele estava com Colares. 92 ele era assessor especial do governador Alceu Colares. Mas foi antes, acho que 80 e poucos. Por ali, 90, por aí. 89, 90. Eu lembro que a gente... ele ia para a Secretaria de Obras ali na Imperatriz. E eu ia junto. E daí eu não conseguia ficar trancado dentro do gabinete com ele, daí eu ia caminhar no meio tinha a fabriqueta de asfalto no canto e tinha os rolinhos. A rua terminava ali, eu acho, né? Lembro que ali a Imperatriz ela ia até as obras ali. Isso depois. Aí, tinha um valão ali que passava. E daí ali tinha a parte da fabriqueta de asfalto. E daí às vezes tinha que levar aterro, alguma coisa assim, eu ia junto com os caminhoneiros da prefeitura na época.
Na época fiz amizade com o Tesourinha, o Tesoura, o Bororó, era o nome do pessoal. E eles me contavam... E continua sendo esses nomes. E eles me contavam que dava as enchentes... Tinha 6 anos o filho. 6 anos. Dava as enchentes na época em São Leopoldo. E o meu pai entrava dentro das galerias aqui da João Correia para desentupir, para tirar lixo. Então, essa coisa era muito dele, né? Ele gostava de estar no meio, Ele queria ter segurança, ele queria falar do assunto tendo domínio. Isso aí. E isso aí tu tem domínio como? Tu indo lá ver, né? Onde é que está a sujeira, onde é que está as coisas. Ele sempre foi assim. E o servidor público, porque a grande maioria se envolve com o esporte. Ou com o tradicionalismo. Sim. Então, era onde o próprio Ari transitava. Então, por isso que eu digo assim, o pessoal não conseguia ver ele. Ele era o diretor do SEMAI, mas o pessoal tinha tanta aproximação com ele que eu estou aqui, eu nunca perguntei para ele, não tive essa oportunidade, mas eu acredito que quando o pessoal chegava ali no SEMAI, devia dizer, eu quero falar com o Ari. Não, claro. Não quero falar, eu quero falar, é o meu amigo. Com o Ari. Vocês estão falando aqui claro, a família, o Jason, que também se criou com ele, e o Palinha, que conhece muito ele do futebol, né? Ele sempre falava, mas vou falar, e ele para a gente da imprensa, os anos todos, que ele é o tipo do político da fonte que tu gosta de falar, porque ele nunca... Não foge. Não foge. Não. O assessor que quisesse blindar ele disso daqui se ferrava, né? Porque não adianta. E outra coisa, eu vou pedir desculpa, não, todos os assessores de imprensa que ele teve alguma coisa, eu não passava por ele, porque imagina se eu não passava por eles, falava direto, né? E a relação, ele sempre foi assim, ele sempre tratou, ele dava resposta. Podia ser um fato bom, não tinha essa coisa, tu vai falar só na notícia positiva, não, ele pegava e falava o que ele tinha para falar. Mas, Sônia, aqui é testemunha, lá em casa, às vezes, rolava os arranca-rabo. Mas como que deixaram sair isso aqui no jornal? Vocês estão loucos? Os caras olhavam assim, Ari, mas foi tu que falou. Mas esse o quê? Eu falei isso. Não pode. Esse é o exemplo de entender ele só agora. Tipo assim, eu sou que tentei muitas coisas, tentar evitar. Filtrar, não fala sobre isso, não vai nesse aqui, não vai nesse dia. E hoje eu entendo que ele tinha razão. Só que é difícil entender. Eu entendo hoje que estou num outro papel, que tem que dar muita resposta, e hoje eu entendo que ele tinha total razão de fazer isso. Porque, uma das coisas difíceis, e para quem que eu tenho alguns aninhos de jornalismo, é assim, a fonte que não fala com a imprensa, ou só fala por meio do assessor de imprensa, ou tem muito assessor de imprensa que acaba blindando, tu não consegue chegar, né? Mas eu sempre tinha isso. E não era aquela coisa que ele vinha isso. E eu lembro que a primeira e única vez que eu fiz um comentário lá na Câmara, eu ia lá e sentava e assistia. E ele criticou o jornal. Criticou porque era alguma coisa que ele disse, do jornal eu estava sentado, eu disse, vereador, mas não é isso. Como que não é? Daí cheguei e levei uma mijada no jornal. Ô, Sônia, como é que tu falou aquilo com o vereador? Não, é que na hora que ele falou, eu não concordei. Tu não precisa concordar ou discordar, tu não vai abrir a boca lá, é o vereador, tu tá lá para ver, depois tu quer escrever. E realmente, daí eu aprendi a lição, nunca mais. Ele falou não sei o que do jornal e olhando para mim, claro, eu estava lá, né? Eu pensei, mas só faltava essa, eu venho aqui trabalhar de noite, mas era o papel dele e tinha tu nunca mais vai abrir a boca. E ele nunca deixou de falar. Isso que tu disse, como é que saiu isso no jornal, foi ele. Ele até poderia, e eu tenho certeza, e o jornalismo, assim, tu não precisa gostar ou não gostar ou deixar de gostar. Tu tem a tua opinião, né? E partindo daquela coisa que o jornalista vai escrever a informação do jeito que ela é, e se opina é opinião, independente, pensando, será que o Ari vai gostar, será que o Ari não vai gostar? Mas ele nunca deixava de falar. Porque tem gente que se tu... eu não gostei daquilo, daí... Não vou falar, não vou falar. Por quê? Porque não, outro dia... Não, ele falava. Ele que tem que ter esse olhar, né? O Jason tem que ter esse olhar, assim, que tu não está falando por jornalista, né? Então, na verdade, a gente só é um elo entre o assunto e a população em geral, né? Não é para mim, né? Isso, não é para mim que ele está falando, né? Não, e daí o pessoal fazia o discurso dele. Meu Deus. Perda de tempo. Nunca. E se não fizesse? Nunca. E se não fizesse o discurso? Mas se não fizesse, era o caos. Nunca ele viu ou seguiu. Nunca. É verdade. Sabe que... Se não fizesse, era uma briga. Não fizeram, não escreveram nada pra mim. E o que tu não vai usar, mas tem que fazer. Tá, aqui tá feito. Tá.
Não falou uma palavra. Nada. Mas até para ver. Parece que eu estou vendo ele olhando ali, que nada, nem o papel pega. Eu entrei no jornal em 94, né? E agora já lá se vão uns quantos anos. E aí tinha uma... vocês devem ter conhecido o Valmir Martins, ex-prefeito pedetista. Eles tinham o mesmo estilo. O Valmir Martins era um cara... Aliás, como morreu jovem também, né? Sim. Ele tinha 60 anos, eu acho. Valmir Cirso da Rocha Martins. Hã? Valmir Cirso da Rocha Martins. Cirso. Por causa... Cirso também já se foi, né? Sim. E aí o Valmir Martins era assim, ó, e foi a vida toda, ele nunca deixou de falar. E eu lembro que teve um episódio de um aumento dos prefeitos, né? Daí eu tinha que ouvir todos os prefeitos e eu ouvi um outro. E um das prefeitos da região não quis falar, ficou em cima do muro, né? E daí eu ainda cheguei, comentei no jornal e falei com a assessora da prefeita, a ex-prefeita de Esteio, Sandra Silveira. Eu falei assim, ó, a pior coisa que tem é ficar em cima do muro, porque daí a população, porque o Valmir Martins, eu lembro até hoje da resposta. Claro que eu aceito. Quem é que não gosta de dinheiro? Estava dentro da lei, né? E o Ari Moura era assim também. Ele falava. Aí, quando tu quer agradar, não, eu quero esse aumento, mas eu não vou dizer, daí tu gera, daí as pessoas vão, tá, mas então, pelo menos diz o que tu quer, né? E ele era assim, ele e o Valmir Martins tinham muito estilo. Do Valdir Schmidt eu não posso falar, porque eu não convivi muito, eu fazia política da região, né? Daí eu não convivi muito com ele, assim, ele como prefeito, né? Mas ele tinha, sempre que falam, eu lembro do Valmir Martins de Sapucaí. O Everton Fraga está colocando aqui, posso falar que conheci o seu Ari e sempre tivemos uma boa conversa a cada encontro, né? No Cacetiro era comum darmos algumas cutucadas políticas. A verdade sempre foi, o Ari era da safra da velha e boa política, né? O Alexandre lá do Pinheiros está dizendo que o Ari foi campeão, eu não sabia que o Ari tinha sido campeão no Pinheiros. Foi? Um ano só. É? Fez um ano que fez só o Pinheiros. Não, foi o ano que o Botafogo não entrou, então. Sim. Eu confesso que eu não lembrava, né? O Teto está dizendo, bom dia a todos, o Ari era fantástico, e era mesmo, o Marco Pereira também está aqui, a dona Isaura Vargas também, bom dia a todos, o perfil lá da Associação Municipal do Bairro Campina também dando bom dia. Associação de moradores. O Fernando Daut também, Fernandão lá do Beira-Mar, Maurício Miorim também, bom dia a todos, um ano de saudade do grande Ari, Gilmar Moraes também, André Belli está aqui, abraço, Carlos e Tereza, o Nicolas... tá aqui. O Nicolas Barassuol, acho que é assim, bom dia. Os saudades do meu amigo ainda, acordo todo dia esperando a alegação diária dele para mim. Olha só que bacana, né? Cadê o Nicolas? A dona Isaura está dizendo, ele era um grande humanista também, né? A Carol Moura, vocês conhecem? Está aqui também dando bom dia, meus amores, acompanhando vocês e com saudade do nosso velhinho, amo vocês. Ô Geison, eu tenho uma outra imagem aqui, aliás, uma imagem, o Ari, ele não parou, né? Eu acho que a palavra mesmo é inquieto, né? Mesmo no momento difícil que ele estava vivendo, ele era intenso, seguia trabalhando, e a pergunta é o seguinte, como é que para esse homem, né? Como é que tinha algum segredo para dizer, não, descansa, fica... Foi complicado. Sabe que ele fazia pré-químio 5 horas. Ele saía do hospital direto e ia para o SEMAI. Eu acompanhei vídeos dele vindo do hospital. Sim. Olha essa, dona Maria Tereza, ele lá no hospital despachando. Despachando. Eu lembro. Ele não se entregou. E muitas vezes, 11 horas da noite, ele lá no SEMAI dizia assim, ó, tu me traz um caldinho de feijão, lá ia eu fazer o caldinho de feijão e levar para ele até o SEMAI, 11 horas da noite. Foi intenso. É uma decisão muito difícil. A gente conversou muito sobre isso na época, assim, de que o que é melhor, né? Melhor ele se desligar e descansar, melhor manter ele mentalmente ativo e trabalhando. Então, quando mas acho que mas o normal dele era meio gordinho, assim. Ele sempre foi meio bolachudo. Eu tô mostrando umas imagens aí, você pode seguir. Ele trabalhando também ali, segue trabalhando lá no SEMAI. A camisa do Cipate, você já é... SEMAI. 2021. Mas da turma 21, da CIPA de 21 anos. Eu acho que todo mundo que passa por isso entra nesse... Foi o jogo do aniversário dele, né? Foi no aniversário dele. Fez um gol de falta, ninguém gravou. Não gravaram? Sem vergonha, né? Não gravaram? Fez um gol nesse jogo de falta, ninguém gravou. Foi em abril de 2022, o nesse dia ele não conseguia comer NMB, né? Não. Ele já estava com o intestino fechado, não conseguia. Eu estava escalado para esse jogo e não consegui jogar. Estava no Paraná. Vou fazer um júri lá. Grêmio? Tu é gremista, né? Claro. Tá.
O Loli, mas é a força do hábito, né? Tá falando aqui o gesto do gol, mas eu quase morri correndo. Ele jogou só 10 minutos e saiu. Ele jogou 10 minutos esse jogo e pediu para sair. Ele saía e voltava, saía e voltava. Descansar? Se poupando. Se poupando, né? Não poupando não, é que eu aguento 10. Eu não aguento mais que 10. O Carlinhos tá correndo maratona, eu não. Mandar um abraço aqui pro Juliano Maciel também, né? Bom dia a todos, em especial a Tere e ao Carlinhos. O Ari marcou época, né? Ele está na história da cidade, está fazendo muita falta, mas levo comigo todos os ensinamentos de anos de convivência. Eu conheci o Juliano Maciel como assessor do Ari na Câmara. É minha eterna gratidão às oportunidades que ele me deu. Até em cima disso, Jason, a gente fala os guri, né? Do Ari, os guri da política, né? Vocês, quando a gente fala assim, são jovens, realmente são jovens de idade, mas assim, a caminhada ao lado do Ari foi... Sim, como é que começa essa caminhada assim do lado dele, assim? Não, desde cedo. Sabe que eu lembro, não sei se o Carlinhos lembra disso, nós na campanha do Júlio da Brigada, num ônibus, assim pra baixo. Isso, dentro do ônibus, cara, acho que o Carlinhos devia ter uns 13 anos e eu 12, uma coisa assim. Umas bandeirinhas na janela e o Júlio com aquele central, porque acho que tinha uma parceria com o pessoal da Central, né? Ele era motorista. Ele era brigadiano e motorista. Quem era? O Júlio da Brigada era concunhado, né? Não sei se eu lembro, talvez 12,190, porque ele era brigadiano. Eu lembro só porque ele era brigadiano, ele correu pelo 12,190. Assim, então... É a minha lembrança mais antiga, mas nem que nós estávamos em campanha, estava pela zoeira, com 12 anos, né? Carregando bandeira e tal. Mas assim, eu acho que é ali, não é ali que começa, mas é assim que o Ari fazia, né? Nos carregava junto e nós também queria ir. Tu nunca pensou em ir para política ou ele nunca quis? O que acontece? O nosso projeto começou em 2010, quando eu me formei. Eu fiz a faculdade em Rio Grande e fiquei 6 anos lá, que ele não queria, inclusive. Ele nunca me disse. Mas eu soube que ele não queria que eu fosse para lá. Ele preferia que eu ficasse fazendo Unicinos aqui para estar do lado dele. Mas aí eu fui, me formei, voltei e disse para ele, o escritório é comigo. Pode fazer política, pode dizer o que tu quiser, que aqui o escritório pode deixar que eu domino. Na minha cabeça, o que eu pensei? Eu assumindo o escritório, meu pai ficando na política, a gente vai ter mais tempo para ser família. E acabei dando um tiro no pé, porque daí eu deixei ele fazer o que ele... jogou ele. Exatamente. Daí eu lembro que 2010 foi o ano que ele foi presidente da Câmara. Acho que primeira vez. E daí definitivamente foi aquela avalanche de processo. Porque ele tem que entregar a OAB. Ele é impedido de atuar. Sim, exatamente. E a partir dali, a gente meio que consolidou a minha carreira no escritório. Porque os clientes vinham para mim, através dele, o meu processo que era do teu pai, porque teu pai pediu falar contigo. E a partir dali tu começa a criar relacionamento e as pessoas começam a virar teu cliente daí. Eu sei que tu é filho... Se torna amigo, né? E próximo, assim. Isso, e daí as pessoas começam a te procurar. Deu um probleminha, indiquei, tu filho do Ari e tal. E... Doutor Carlinhos, desculpa, é doutor Carlinhos ou filho do Ari que eles chamam? Porque fica isso, né? O filho do Ari, advogado filho do Ari. Hoje doutor Carlos. Hoje doutor Carlos. Mas dá para te dizer assim, metade é o Carlinhos ou o filho do Ari. Tu leva, né? O sobrenome do filho do Ari. Claro. E graças a Deus, a nossa trajetória do escritório, no fim, só melhorou. E daí o escritório te toma muito tempo. Trabalhar na parte jurídica é uma coisa que te consome muito. E a gente tinha essa parceria, assim, ele seguia na política e eu seguia no jurídico. Mas quando ele era só vereador, ele ficou com a OAB, né? Porque eu lembro que às vezes... pode, né? Sim, pode. Eu lembro que às vezes ele chegava e ele dizia, hoje fui a tal lugar lá, ele tinha audiência, tinha júri, né? Em cidades... Aí, nessa época, sim, né? Mas mesmo assim, ele advogava, mas tu é que... Ele fazia, vou ser bem sincero, ele fazia o que eu não queria. Tinha coisas que, uma audiência em Passo Fundo... Isso, ele chegava e falava nos lugares muito longe. Sim. Daí eu dizia assim, eu não tenho como ir porque eu tenho audiência em tal lugar, às vezes é ruim porque eu tenho que voltar porque tem cliente para atender. Ele disse assim, não, deixa que eu vou então. Daí ele ia. E no fim, acabou que a carreira dos dois acabou cada um definindo. Isso aí. E daí é ruim hoje tu fazer um movimento de tu virar as costas pro teu trabalho todo que tu tem e ingressar numa carreira nova. E eu sou meio brigãozinho. Meio brigãozinho é bom. Coisa, o meu pai sempre me dizia assim, Carlinhos, tu tem que parar com isso, porque tu tem que entender que às vezes política é a arte de engolir sapo. Exatamente. E não fazer com o fígado. Uma vez me saiu isso.
E eu não, eu já sou mais combativo, eu já sou mais beligerante, então, sabe, eu já fui mais reticente, então eu não teria estômago para certo tipo de coisa. Então eu decidi seguir minha carreira jurídica, que vai bem, do que talvez mudar para um negócio que não vai dar certo, ou é um tiro no escuro. Entende? Isso é uma coisa que principalmente quem convive com político, que nem tu, a Maria Tereza, o Loli, eles, assim, tu tem que ver e acompanhar essa coisa de tu chegar, eu vou concorrer, uma hipótese, eu sou filho do Ari, agora que ele se foi e tal, toda a carreira dele eu vou concorrer, eu vou me eleger com o nome e tal, ou a Maria Tereza, eu vou chegar lá e eu vou fazer o que eu quero. Teu pai sabia muito bem que na política tu tem que estar toda hora vendo, é isso que eu quero, eu queria fazer isso, mas tu tem que ver no que isso vai dar lá no fundo, lá na frente, né, Maria? Sim. Tu tem que saber essa história que tu fala de engolir sapo. Isso aí. E tu ter a tua opinião. E esses dias eu ouvi de um político nessa função ali de articulação para 2024. Daí eu disse, mas olha só, daí essas... ele disse, não, agora nessas conversas a gente tem que passar por cima de muita coisa, e é verdade. Sim. É verdade. E se tu não tem esse perfil, realmente ia ser muito frustrante. Vai ter que abrir mão de muita coisa, né? A gente que bom, tu sabe, né? Sim, mas a Maria já concorreu uma vez e já está se preparando de novo. Palinha, aqui jogava com a gente segunda de noite. Não. Eu vejo ele uma vez a cada 3 meses. Não consigo jogar a bola mais. A política é abrir mão das coisas. E a gente viveu isso com o Ari. O Ari abriu mão de muita coisa por causa da política. Tem uma passagem inesquecível, que é o Carlinhos fazendo churrasco, domingo, meio-dia. Meu pai fazendo churrasco ali na quadra de baixo. O Ari acho que não tinha descido ainda, e eu separando fardamento e o Carlinhos brabo. Meu pai não vai botar fogo, né? Dia dos Pais. Eu falei, cara, eu só tô fazendo só o que ele pediu. Tô separando. Inclusive, tô louco pra ir embora. Meu pai tá fazendo churrasco ali, eu não quero saber de Botafogo. E ele foi. E levou todo mundo. Não, e foi. E para não abrir mão do futebol e do Dia dos Pais, ele pedia para eu começar a fazer o churrasco mais cedo. Para dar tempo de a gente ter a nossa comemoração e ele sair e fazer Mas tu olha onde está o condicionamento mental dele, assim, de ser inquieto e de achar que talvez assim, eu não estou fazendo a minha parte se eu não for Botafogo, que é política. Que é no Dia dos Pais, tá em casa assim, inquieto. Não que não quisesse ficar em casa, ele adorava ficar em casa, ainda mais foi churrasco com a família. Mas eu acho que ele sentia um peso, sabe? Tipo, pai, eu estou fazendo uma coisa errada, eu preciso estar lá. Botafogo, eu preciso estar lá, o pessoal vai jogar, o pessoal em volta do campo, as famílias estão lá, é minha casa. Dia dos Pais, ele foi Botafogo. Eu até anotei aqui, eu acho que o Geis agora colocou peso, né? E eu acho que é uma pergunta que vale para os três, porque agora o Carlinhos também estava colocando assim, né? O filho do Ari e tal. Qual o peso que vocês carregam, né? Seja no escritório, na vida política, diretor do SEMAI, de ter um Ari, né? No futebol, sempre o filho do craque, sempre tem o Edinho com o Pelé, o filho do Zico, também sempre tinha esse peso, puxa vida, porque sempre vai haver a comparação. E a gente sabe, já falamos outras vezes, que o voto não se transfere, né? Dificilmente quem votou no Ari, dificilmente não, mas pode ocorrer do cara que votou no Ari lá atrás, não votar na Maria Tereza, que foi candidata, né? Qual o peso que se carrega sendo, né, o Loli caminhando a vida toda com o Ari, hoje ali, porque também há a comparação do SEMAI, quando o Ari era o diretor, era assim. Qual o peso que vocês carregam, assim, dentro de cada área de vocês em relação ao Ari? Complementando isso que tu falou, Palinha, quando eu me formei, e eu dizia assim, tanto que quando eu casei, eu não quis o sobrenome dele, porque eu dizia, eu quero ser famosa por mim, e não pelo Ari. Aliás, 3 advogados aqui, né? Vamos lembrar, isso. Né? Aí o pessoal chegava no escritório, ele não procurava pela Maria Tereza, acho que ele nem sabia quem era Maria Tereza, mas é esposa do Ari. E daí eu pensei assim, o que adiantou? Todos iam me procurar pela esposa do Ari, não por mim, Maria Tereza. Então... Quem é que está cuidando da tua causa para alinhar a esposa do Ari? Não era a doutora Maria Tereza de Castro? Acho que nem sabiam o meu nome, mas sabiam que eu era esposa do Ari. Olha só. Ele é muito conhecido. Gente, essa missão, né? Bom, e tu herdou também, além do SEMAI, o partido, a direção do partido, enfim, como é que é isso, né? Cara, sabe que... Deixa eu só abrir uma janelinha aqui. Eu acho que dos 3 aqui, o que carrega o fardo mais leve sou eu. Boa. Porque o jurídico meu pai usava para ajudar as pessoas. Então as pessoas me cobram
por resultado, porque meu pai ajudava e o pessoal dizia que ele era muito bom. Então eles vêm para mim de uma referência muito boa do meu pai. Então, assim, pro Loli, pra minha mãe que estão entrando para essa vida política, eu acho que o fardo é muito pior. Porque a política, ela é boa quando tu é aliado da pessoa, né? No momento que tu passa por outro lado, daí tu começa a ser ruim. Então, assim, eu acho que esse fardo para eles é muito mais pesado. Então... E eu acho que o resultado, na questão, na profissão jurídica, a pessoa sabe, claro que ela entra com o recurso, ela quer ganhar. Mas, assim, se por ela vai entender, olha, realmente não deu por isso. Na política é diferente. Desde que tu faça um bom trabalho, né? Sim. Que a pessoa, ela reconhece quando tu faz uma boa defesa. Exato. Mas não deu, né? Exato. E aqui eu quero ouvir do Jason aqui essa pergunta. Mas é muita gente aqui, o tal Gerson Maciel também, outro que caminhou a vida toda com o Ari, né? O Gerson também, outro. Bom dia, um abraço a todos, em especial ao saudoso Ari, por todos que vivemos na caminhada política e do futebol. Ele está dizendo. André Oliveira também, bom dia a todos da bancada. O Ari marcou seu nome em nosso município e com certeza é um exemplo de dedicação. E vejo o Jason com essa mesma dedicação. O Jason lembra muito o Ari. E que bom ver a futura vereadora Maria Tereza levar o legado adiante. Aqui já estão dizendo que a futura vereadora, é importante. Obrigada. Jason, isso, né? Porque tu pega essa história do Ari, tu caminhou a vida toda com ele. Como é que é isso, assim, essa... Mas, tu vê, acho que foi semana passada, na outra ETR, estava conversando sobre outros assuntos e nós comentamos de um papo que tinha no partido lá, que eu estava tentando apagar a história do Ari. Até comentei com a Tere e falei, assim, de burro eu não tenho nada. Não, eu não tenho mesmo. Assim, eu tenho meus defeitos, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas eu não sou burro, isso eu posso garantir. Se tem uma grande coisa que a gente tem para carregar, para levar, é a imagem do Ari. Nossa, claro. Sim, eu não sou ninguém, sabe? Eu sou assessor do Ari que estou tentando fazer um trabalho como funcionário público. Se eu tenho alguma coisa de marca, é a imagem do Ari. Eu teria que ser um dos caras mais idiotas que já nasceu para tentar pagar a imagem do Ari. Algumas pessoas tentaram, inclusive falaram em acabar com o nome do Ari. Bom, eu sou a pessoa que não deixou, que virou a mesa em reunião de executivo e disse, não, assim, aqui não vai se acabar a história do Ari. E o Ari tem um monte de acordo aí até o fim do governo que, enquanto eu estiver aqui, nós vamos cumprir. Então, assim, tem um peso, Palinha, de carregar a história do Ari, que é esse cara como inquieto. Como é que vai apagar a história de um cara que fez o que fez? Não existe apagar a história, Sônia. Existe tentativa, alguém pode tentar fazer, já tentaram, de diminuir o nome dele, diminuir a história para que outros nomes sigam à frente e tomem esse espaço. A política ela é feita de cetros, né? Isso. Sempre tem um trono e um cetro. O Ari, por muito tempo, sentou no trono e usou o cetro. E outras pessoas hoje tentam sentar no trono e usar o cetro, o que é da vida, tá? Não Sim, e é legítimo, né? Não é uma crítica, é legítimo. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, é um peso carregar a imagem do Ari, claro que é, porque ele era incansável, eu não sou incansável. Eu gosto da minha casa, gosto da minha família, o Carlinhos está dizendo, pô, eu não consigo mais jogar bola, está me incomodando, eu estou engordando, eu adoro futebol, sou completamente apaixonado, então hoje eu me pego assim pensando, se eu estou fazendo a coisa certa, eu tenho muito feedback positivo da sociedade, dizendo, pô, tá legal, continua, mas por outro lado eu me enxergo no Ari, que é abrindo mão de um monte de coisa que eu gosto, e isso está me incomodando, tá? Por outro lado, tem uma imagem muito forte, muito pesada do lado, assim, que é aquele cabeção enorme, grande, meio alemão, toda hora reclamando, mas que fazia tudo certinho. Tudo certinho. Então. Acordava de manhã aquele cabeção, organizava o dia, tomava o café dele, lia o jornal, saía de casa com tudo na cabeça. Certinho, assim, até a noite, sabia tudo o que ia fazer. Assim, tem um peso de carregar a imagem do Ari, mas é o que me mantém forte, principalmente na política. Sim. Assim, o que me mantém forte na política hoje, com certeza não é o meu nome, né? Com certeza é ser cria do Ari. Então, assim, eu seria muito idiota de não usar isso, ou de deixar isso apagar, ou de não ficar toda hora revivendo isso. Por exemplo, assim, eu não tenho fala que eu não fale do Ari e do Vanazzi. Sim. Porque são os dois grandes nomes da cidade, junto com o Dr. Olímpio, junto com o Valdir Schmidt, com o próprio Mo, que foi prefeito. Isso. Tenho minhas críticas ao governo Mo, mas foi prefeito. A cidade tem 5, 6, 7 grandes nomes. O Ari é um deles, o Vanazzi também, que é o nosso prefeito hoje. Então, eu falo deles o tempo todo, porque é marca, é imagem.
Eu busquei mais uma imagem ali, que eu acho que é uma visita do prefeito ao Ari, e eu acho que o Ari deve ter dado, o Ari Moura, né, deve ter dado para ele uma bergamota, porque ela, ó, tá uma bergamota na mão ali do pé, né, porque era também outra coisa, né, que ele tinha. Eu não quero tomar conta, mas deixa eu falar só uma coisa sobre esse dia, a Tere vai lembrar. Nós tomamos uma garrafa de vinho no almoço. Verdade. O Vanazzi, era no dia útil, não tem mais acho que era dos vinhos dele, né, da produção dele. Era dos vinhos dele que ele trouxe pro Ari, daí o Ari tinha um monte, né? Sim, também. O Ari trouxe uns, nós acabamos tomando, acho que... O Ari Vanazzi? Não, o Vanazzi trouxe um dele, tá. lá do Citiariani. Ele produz lá. Isso. Trouxe esse dia do almoço. Mas olha só, daí nós tomamos uma garrafa de vinho Vanazzi, o Ari, óbvio, nunca bebeu e muito menos fazendo tratamento. O André tomou um pouquinho, o André estava cozinhando. Tava o André Lete, a Tere e a Thalita e o Maia. Sim. Né? E a gente almoçou, ficou batendo papo. Eu falei alguma coisa pro Ari nesse dia que eu não faço ideia o que é. Sim, com não faço ideia na cabeça. cabeça. Não, juro para vocês. E aí o Vanazzi me disse um dia assim, não pedi o segredo, vou falar. Tu disse coisas pro Ari aquele dia que um assessor meu nunca me disse e eu gostaria que tivesse me dito. Por isso que eu quero que tu fique no SEMAI, vai tocando as coisas. Então o Ari confiava em ti. Mas assim, eu ouvi tu falar umas coisas para ele que eu queria que alguém tivesse me dito. Eu não faço ideia o que era. Era alguma das nossas brincadeiras, bobagens, às vezes passava, mexia a mão na cabeça. Mas também a liberdade, né, que vocês tinham, né? Porque... Quer ver uma coisa? O meu pai, ele tinha muita dificuldade de elogiar nós, assim. Minha mãe, eu, Carol, assim, para as pessoas mais próximas. Então, assim, ele queria que eu fosse lá na casa deles almoçar, jantar, enfim, passasse ali. Ele não me ligava, ele pedia para minha mãe me ligar. Uhum. E eventualmente ele lá no hospital fazendo tratamento da quimio me ligava. Deu, é bomba, né? Não tá me ligando. Ele tá me ligando, é bomba. Porque eu não aguento mais, porque eu vou largar tudo, porque eu fico esperando o Loli aqui, o Loli não vem, porque cadê o Loli? O Loli deve estar... Aí tá. Aí o que o Carlinhos fazia? Tá, pai, peraí. Ô Loli, olha só. Carlinhos, faz 15 minutos que eu falei com teu pai. Aí eu dizia pra ele assim, Loli, mas é que tu não entende, Loli. É muito tempo que esse minuto já é muito tempo. Meu pai não quer ligação. Meu pai quer que eu vá lá, exatamente. Eu não sei mais onde é que anda o Loli, eu não sei o que ele tá fazendo, eu não sei mais o que tá acontecendo. Pai, mas ele veio aqui anteontem. Pois é, mas tem que vir todo dia. A gente... É legal essa história que o Carlinhos está contando, porque é os bastidores que a gente não sabe, né? Mas assim, como é um cara inquieto, ele quer todo mundo... E eu abaixo de mau tempo no SEMAI, tentando manter a vida ativa, assim, fazendo o que ele fazia, que era... Manter a casa em ordem. Manter a casa em ordem. E ele vem pra cá... E ele, né, doente, em vez de se cuidar, não... Café da manhã com todos os vereadores, com todos os seus... Todo dia ele estava assim, que olha, não conseguia mais caminhar. Mas tinha que ter o café, reunião, todo dia lá em casa. Não só com os do PDT, né? Ele recebeu todos os vereadores da base, da oposição. Vocês falaram muito da questão do futebol, e ele jogou futebol? Tem duas correntes aí, tem duas doutrinas. É isso que eu quero também. Para nós... Ele dizia que jogava, era bom, ele era tão bom quanto o Cristiano Ronaldo, ele dizia. Ele era o artilheiro, não sei. Por isso que ele xingava o texto, Marquinhos, assim, que não admitia erro, o cara artilheiro, né? E em paralelo, o pessoal que jogou na época dele disse que ele era muito ruim. Então ele jogava muito pouco. Cada um fica. O mais importante é que ele jogou. Ele jogou. Quer ver uma coisa, só para nós finalizar? Não, mas eu quero... Não, mas vai lá, eu quero mostrar, porque essa imagem aí eu achei... Foi tu que comprou, levou ele. Porque era gremista. A minha memória afetiva que eu tenho assim de mais pulsante da minha adolescência foi uma vez que ele foi pro Presídio Central trabalhar e eu fui junto no Fusquinha. Fiquei 3 horas, Palinha, 3 horas no Fusquinha, esperando ele atender os clientes que estavam presos lá. Lembrando, né, o pessoal que não sabe, ele era criminalista, né? Advogado criminalista, só para... A gente saiu do presídio e foi pro Olímpico. E a gente, sempre que a gente ia para o Olímpico, a gente ia de arquibancada, geral, né? Naquele dia não tinha mais ingresso e a gente foi para a cadeira. E a gente chegou tão atrasado que a gente sentou na escada. E foi o dia que o Grêmio ganhou da Portuguesa e foi campeão brasileiro, em 1995. 96. 96. Me lembro que eu estava no... 96 ou 97? Não, 96. Eu me lembro que eu estava no jornal quando eu dei o gol do Ailton. Mete o gol ali, no final. Apaixonado por futebol. Sim. Então eu acho que a gente se reaproximou bastante nesse último ano, eu e ele. E
a minha mãe cuidava muito do meu pai, mas eles tinham percepções diferentes do que estava acontecendo no tratamento, daí eu resolvi assumir. Eu estava, bem dizer, morando aqui com o velho, nesse último ano da doença, quando ela foi piorando. E eu acho que uma forma da gente... Esse período ruim de doença, tu viver coisa ruim piora, né? Sim. Então, assim, a forma de o que a gente tinha de algum lazer, de viver momentos bons, era levar no futebol, sair para passear, ir no mercado, que ele adorava, mercado. Adorava. Então, assim, a gente chegava aí no jogo, na volta da arena, passar no mercado, fazer tudo no mesmo dia, assim. E então o mercado é um lugar fantástico assim para interagir com a população em geral. Exato, porque assim tá todo mundo ali, né? E outra, mercado popular, o Pique. O Ari tinha um migué era maravilhoso. Ele tinha um migué maravilhoso, o Carlinhos vai dar risada. Que ele ficava mexendo, ele olhava as pessoas mexendo na cabeça assim, ó, tipo dando um sim, porque quando as pessoas interagiam com ele, ele ia na conversa. Mas esse era o migué dele, ele ficava assim, né? Com a cabeça balançando. Assim, daqui a pouco ele olhava, daí a pessoa fazia assim, ele, Tereza. Ele começava a conversar, ele conhecia alguém. Daí ele conhecia todo mundo. Assim, daí ele ficava naquele migué da cabeça balançando, daí quando a pessoa respondia, ele reconhecia ele por alguma coisa, daí ele conversava. Só que assim, ele começava a conversar, daí a Maria Tereza tinha uma irmã em, sei lá, em Sobradinho, que o primo é vereador e ele conhecia. Pronto. Aí é mais meia hora. Ele conhecia? Isso aí. O Socella teve em São Leopoldo semana passada. Hoje é secretário de Estado, né? Fez 1000 visitas. E o Socella estava me falando do Deco, do Dequinho Gamarra, que é amigo deles, que tem um irmão lá em Sobradinho, que foi o Ari que apresentou. Nossa. Que é vereador em Sobradinho. É falecido. É falecido? Sananduva. Então viu? Esse que era coisa do Ari, daí o Socella lembra, que daí tem um perfil muito parecido com o Ari. Vereador do PDT, só que ele faleceu do Covid. Aliás, o Socella é da região lá bem vizinha da minha, de Vaninho de Tapejara, né? Lá para os lados de Sananduva, tu vai depois ali passa por Sirico, ele é uma figura, um político bem presente lá naquela... Todo mundo, ele conhecia alguém em algum lugar, de algum parente. Ele conhecia, o Ari conhecia todo mundo. Era uma figura. Tá aqui também o Cezinha, César Augusto Sena, bom dia. Em 28 anos de carreira no samba, tenho o maior orgulho de colocar voz na vida desse grande homem, né? Um dos maiores líderes políticos dessa cidade. Hoje sou uma liderança política na minha comunidade porque ele acreditou em mim. Ari transformava vidas e a minha foi mais uma delas. Obrigado, Ari. O Cezinha, que a gente conhece bastante. Eu acho que até tem aquela foto com o Cezinha ali, né? Como é que era o nome daquele político lá do Mato Grosso, que era amigo dele, o Bage, claro. Blairo Maggi. Blairo. Ele conversava e eu lembro que ele foi para Brasília. Eles se conheciam da onde? Do Paraná? Do Paraná. Para quem não sabe, tá ali o Cezinha, desculpa, Sônia, com a camisa do Grêmio, do lado do prefeito Kiko. O prefeito Kiko de Portão. De Portão, o Cezinha tá ali com a camisa do Grêmio, entre o Ari, ali, o Marquinhos, o Loli, o Luciano, enfim, essa galera aí. E a gente ganhou esse jogo, eu acho. Não lembro. E ele não lembro. Mas sabe o que ele fazia? Lembro que eu fiz um gol e ninguém... Para não deixar assim que um ganhasse, outro, ele dava um jeitinho de dizer que foi empate. Deixar no empate. Ele sempre... Não, mas eu lembro que ele falava do Mágico quando foi governador, né? E teve um outro ele também. Estudou com ele. Isso, eles estudaram junto, trabalharam em Itaipu junto quando ele fez estágio lá. Antigamente, quando meu pai nasceu, aquela região onde é Medianeira, aquela parte oeste ali do Paraná, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, aquela região toda ali era Foz do Iguaçu. E o meu pai, na identidade, está Foz do Iguaçu, a naturalidade dele. Mas é na região que hoje é Medianeira. E a Sementes Maggi tem, eu não sei se é a matriz ou filial, em São Miguel do Iguaçu. Então, a família Maggi, ela nasceu ali no oeste paranaense. E foi dali que eles se conheceram e começaram a ter relacionamento. Tem outra história que eu aprendi com ele também, que ele contava, que teve um cara que ele foi procurado naquelas questões lá do PT e que eles moraram junto aqui na casa do estudante. Como é que era o nome? Esqueci. Ele me contou. Ele e o Antônio Gomes, eles moraram na casa do estudante, né? E o André Lete? O André Lete, e eu vou perguntar para o André agora, esqueci o nome do cara, que ele disse, não, eu precisava saber, porque disseram que ele morava em São Leopoldo, né? E eu disse, como é que eu vou encontrar, não sei o que, alguém me falou, Sônia. Daí eu liguei para o Ari, e o Ari me explicou que eles moraram junto ali,
na época que ele veio na Casa do Estudante, e daí ele contou do Antônio Gomes, do André Lete, daí que saiu o grupo da política. Eu tenho aqui o Richard Mikhael Bartkoski, eu acho que é assim, sei lá se é essa pronúncia, né? O Ari era um ser único, de coração enorme. Uma personalidade forte, mas de caráter intacto, né? Um exemplo em tudo que fazia. A lembrança do prazer dele em alimentar os outros era lindo. Ver o quanto ele tinha o respeito e o carinho das pessoas na rua era inspirador. A essência dele precisa e vai ficar viva através da Tere. Vamos manter vivos os legados dele com o povo mais necessitado. Um grande abraço ao Carlinhos, ao Geiso e à Tere. E o Chico está lembrando aqui que os colorados ganharam nesse jogo, né? Tem as histórias lá das reuniões que faziam lá na casa de vocês, né? Aquela história que o cara foi assaltar e quando viu que era a casa do Ari Moura, o Ari, tudo. Desistiu. Desculpa, dona Tere, essa é a última fala dele, eu acho que... Sim, o aniversário dele, né? Que, nossa, tinha muita gente, né? Nossa, tinha muita gente. Tu sabe que o Richard, ele é afilhado do Ari. O Ari era padrinho dele. Sim, esse foi o último, que foi em maio, né, do ano de 2000. Foi maio? Foi maio? Abril, início de abril. Abril, que ele faz aniversário final de março. Aí foi início, dia 13 de abril, se não me engano, de 21. Olha só. Jardim Luciano. Uma região, né, que ele se então, e dali tem um lance muito, muito político, de muita articulação política, que é o seguinte, isso é verdade, depois eu quero falar sobre isso. Nós vamos entrar tempo adentro aí. Vai lá. Campanha de prefeito para Ari para 24, o aniversário dele no Jardim Luciana era estratégia política para descentralizar da Zona Sul, para tirar o Ari da Vila Teresa, aquele Ari da Zona Sul. E aí tem toda uma parceria lá, porque a associação é de um assessor, presidida por um assessor do Rambor. Assim, aí, claro, lá tem toda a estrutura, todo mundo conhece, campo de futebol e tudo, mas ali era a estratégia política de... início de caminhada. Isso, de levar o Ari para a Zona Norte, lá para o extremo da Zona Norte, que é o Jardim Luciana, para ampliar campo, para, né, enfim, levar o Ari num grande evento dele para lá, ou seja, seria muito marcante para a política fazer um aniversário do Ari Moura, muito caracterizado pela Vila Teresa e Antônio Leite, lá no extremo da Zona Norte, para poder falar sobre isso um ano depois e tal. Aqui era estratégia política de Ari prefeito ano que vem. Que era... Tu queria falar? A gente estava conversando até esses dias, eu e o Loli, a gente tem o hábito de dizer Loli, porque... Sim, não. Sim. Mas tudo, é audiência. Eu me esforço. Agora eu não estou fazendo audiência, mas antes era Loli, vamos fazer um acordo, vamos fazer... O Dr. Loli. Dr. Loli. Tem Jason Feito e Dr. Loli. Aí não nenhum nem outro. Nós estava debatendo que o último... Minha mãe também é mais testemunha ocular do que nós. O meu pai, ultimamente, ele estava muito mais tranquilo. E daí nós estávamos numa discussão se era já reflexo da doença, se era idade, né? Ele estava com 68, ou se era o apogeu político dele. Ele estava muito bem, né? Sim, politicamente falando. Então, assim, e o fato também dele realizar um sonho, que é ser diretor do SEMAI. Então, assim, ele estava muito tranquilo. Tu ligava para ele te recebia, ele estava mais carinhoso. E daí nós estávamos conversando que a gente não sabe, tu não tem como saber, né? Da onde que veio. Mas ele era outra pessoa, Mas eu acho que ser vice do Vanazzi para ele... Foi uma grande... Se tanto quanto ser diretor do SEMAC, que era o sonho da vida dele, por causa do Dr. Olímpio do DT. Mas ser o vice do Vanazzi, ele queria ser vice-prefeito, tá? Queria ser prefeito também, ele já tinha concorrido, mas ser o vice do Vanazzi para ele era... Acho que isso deixava ele assim... Aliás, seria o natural, né? O nome para 2024 não haveria dúvida nenhuma que era o Ari Moura, porque era até o combinado. Não sei se tinha alguma coisa escrita, mas assim, de fala, de mas conversa... Mas nem precisava ter escrito. Enfim, não só para... Nós tínhamos bem rapidinho. Nós tínhamos meu pai estava fazendo químio, já estava careca já, porque chegava na segunda, terceira, tinha orientação do médico para ficar em casa e ele se lançando a candidato a deputado federal. Pensando já na campanha de 24. E um médico disse para ele, não deixou que ele fosse. Aí ele desistiu. Esse médico é bom, hein? Para convencer ele a não ir. É porque ele não estava, talvez, assim, senão ele... Não, mas ele iria, não teria... vamos acordar. O Loli foi levar diligência para ele, que tá dando um estresse no SEMAI na quinta. Meu pai faleceu domingo. E ele tava brabo que a gente tava tentando tirar ele fora da jogada, porque é pepino, não é querer levar pepino uma pessoa que tá doente. E nós, leva, não leva, fala, não fala. Bom, vamos lá, vamos trocar uma ideia.
Não quero que vocês me deixem fora de qualquer coisa. Tudo que acontecer, vocês me tragam. Quinta-feira. E ele faleceu domingo. Nossa, é difícil, né? Era difícil esse homem. Só deixando bem claro ali, o Chico disse que o último Grenal deu o Internacional, mas o Gerson foi jogador de futebol, né? Sim. Tem toda a expertise, está dizendo que com a ajuda do juiz, se o Gerson disse, eu acredito. O juiz, o Adão Padilha da Antônio Leite, mais colorado que eu não sei, né? Colorado. Para! O juiz colorado. E se o Gerson falou ali, eu concordo, né? Assino embaixo e fecho a régua. Bom, gente, falar do Ari, com certeza a gente ficaria aqui, porque tem muitas histórias, quase nem falamos... está dizendo aí, muito bom esse programa, poder falar de pessoas que marcaram sua passagem por São Leopoldo. Um abraço com carinho à família e amigos do Eterno Ari. E é verdade, a gente ficaria aqui, eu acho que ao longo de mais de uma hora, nem falamos quase do futebol em si, né, porque das histórias dele, da Vars, que era também um capítulo... Um Fuquinho Amarelo, né? Um capítulo à parte. 17 anos. O do Fuquinho Amarelo, quem é que falou, Sônia, que o cara foi assaltar? Ele que contou aqui que o cara entrou lá para assaltar e... Não foi o Ribas? Foi o Ribas. Foi o Ribas que falou. O Ribas, o doutor Olímpio e ele, sentado lá na nossa garagem, estavam pedindo pizza e conversando. Aí entrou os assaltantes. Diz que estava um calorão, que um deles estava sem camisa. Uhum. Aí, para não perder viagem, levaram a maré do Ribas, né? Mas também logo depois de achar. Já devolveram, né? Esse homem tinha muita história, com certeza, um grande carinho, um grande amigo de todos. Carlinhos Moura, obrigado, viu, pela presença. Um paizão que tu teve, com certeza. E eu acho que é legal, assim, quando passa pela rua e vê... Eu acho que quase nunca ouvi alguém falar mal do Ari, né? Sempre falar bem, que era realmente uma pessoa sensacional. Obrigado, viu, mais uma vez. À disposição. Doutora Maria Tereza, também, a esposa do Ari. Obrigado, viu, pela presença aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Também aqui o Jason Freitas... Só para fazer para registrar ali. Isso. Eu gostaria de convidar a todos, de um modo geral, para hoje, às 17 horas, no Ecumênico, nós teremos uma homenagem à vida do Ari. E eu gostaria de contar com a presença de todos. Muito obrigada 17 horas, pelo né, carinho. Às 17 horas, lá no cemitério, né? Lá no cemitério, o Ecumênico. E às vai 17 ser em local, horas. em alguma capela ou lá no... Vai ser no Central. No Central. Tá, estão todos convidados. Muito obrigada. Tem mais pelo alguma... carinho. Eu me lembro que tinha mandado alguma outra... E daí, na quarta-feira, às 18 horas, tem a missa de 1 ano. E depois, no partido, também tem dos músicos, vai ter uma homenagem para o Ari. E onde vai ser a missa? Na Matriz? Na Matriz, às 18 horas. Na quarta-feira. Na quarta-feira. Como ele era muito incentivador da cultura, vai ter uma homenagem para ele lá no Partido da Cultura. Tá bom. Beleza, mandar um abraço aqui pro Adilar de Araújo, você conhece, Loli? Adilar de Araújo, o gringo, mandar um grande abraço, também está nos acompanhando. Parceiro. Diretor, obrigado, viu, mais uma vez pela presença, sabe, pode contar sempre com a Berlinda quando precisar. A gente que agradece, né? Obrigado pelo espaço, mais uma vez, para a gente poder falar de Ari. Para nós é importante, né? Não deixar isso nunca... lidar como diretor, né? Mas vai bem. Quando o Padilha chama ele de senhor, então eu só fico... Para mim também, para mim eu só estou tocando a vida de forma natural, não tento me portar como diretor. O pessoal lá tem um pouco mais de respeito pela hierarquia, mas para mim a vida tá seguindo normal. Tá tudo certo. Que legal. Fechando aqui o Berlinda News entrevista desta segunda-feira. Podemos fechar, Sônia? Podemos, amanhã. Amanhã nós temos o Rafael Padilha, que foi reconduzido à presidência do PP de São Leopoldo e vem com o pessoal da Executiva. Da Executiva aqui. A gente segue agradecendo aqui os nossos parceiros, a Ponto.com.net, o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, a Rede Rissul Macromix, também a Percom Contabilidade, a Proteção Veicular Alfa RS, também o Consórcio Operacional Leopoldense Coléu, SEMAI, um patrimônio de São Leopoldo. E é isso. Voltamos amanhã. Tchau. Tchau.